Olá, estamos aqui com Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. E hoje temos o prazer de receber Ana Luísa Marculino, que é jornalista e radialista e também voluntária. Ela vai contar um pouco da história dela aqui para vocês, para dividir um pouco e também para multiplicar essa experiência para que vocês possam repetir nas suas vidas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Ana. Eu que agradeço, Maristela. Muito obrigada a você. E eu gostaria que você falasse com os nossos telespectadores da importância. Em primeiro lugar, você é alagoana? Eu sou de nascimento, eu só fiz nascer em Pernambuco, Garanhuns. Mas aí, recém-nascida, eu vim para cá. Então eu sou alagoana, meus irmãos são alagoanos, né? Meus filhos são alagoanos. E seguir o jornalismo, e ser radialista na sua vida, como é que isso nasceu? Porque tudo na vida da gente tem um motivo, um ideal, um sonho. Como é que nasceu esse sonho, esse ideal na sua vida? É uma história bonita, essa história que você me pergunta agora do rádio, porque eu, muito pequenininha, todas as manhãs, eu ouvia rádio com o meu pai. Então, tinha um radialista em Aracaju, na Rádio Liberdade de Sergipe, o Valmir Mendonça, que fazia um programa e tocava muito Luiz Gonzaga. Então, meu pai era fã do Luiz Gonzaga. Todos os dias de manhã, ele tomava café da manhã junto comigo, ouvindo o programa. E aí, eu fui crescendo, fui alfabetizada numa fazenda, e depois eu saí para a cidade mais próxima e para Garanhuns. Depois foi que eu vim para Maceió. E aí, eu pedi para ele de presente me levar para o programa do Valmir Mendonça. Eu era tão pequena que o Valmir me colocava no colo, que era para eu falar no microfone. E aí eu mandei recado para todo mundo na fazenda, mandei recado para todas as pessoas. E dali eu acho que nasceu aquela vontade de fazer rádio. Só que eu era do teatro, né? Eu fiz o Teatro Universitário de Alagoas durante 6 anos. E com uma equipe muito legal, com Sávio de Almeida, escrevendo os textos, programando tudo pra gente. E foi um pulo para o rádio, porque aí alguém disse, sua voz é muito bacana para você fazer rádio. E eu fui convidada, e aí passei pela Rádio Educativa FM, a Rádio Difusora de Alagoas. Quando eu era da SECOM em Alagoas, eu fazia um programa que chamava Linha Direta, que todos os anúncios e informes da Secretaria de Comunicação, eu transmitia para as 2 rádios ao mesmo tempo, que era a Rádio Educativa e a Rádio Difusora. E aí eu fui desenvolvendo. Com o tempo, aí surgiram outros veículos, né? Passei pela TV, fui fazer jornal, faço assessoria de comunicação, então é assim, são caminhos muito legais e muitas ferramentas em comunicação que eu utilizo e que eu gosto de fazer. O jornalismo te deu assim uma base muito profunda para várias áreas. E você também, quando fez teatro, parece que nós temos aqui vários colegas, os colegas que você... A Gal Monteiro, o Paulo Poeta, que tem programa aqui, o Cláudio Manuel, que hoje está na Bahia fazendo vídeo, cinema. A gente tem uma equipe enorme, Marinã, tantas pessoas que eu lembro e que, se eu esquecer agora, Aline Marta, também, que é uma excelente atriz. Muita gente boa que passou, até minha irmã, que é falecida, também passou pelo Teatro Universitário de Alagoas. Uma coisa importante muito interessante. Uma coisa importante é que todas essas pessoas que você está falando, você vê, dessa época, todas elas estão no mercado até hoje. Realmente, você acha que hoje as pessoas que partem para o jornalismo ou que vão para o rádio, elas são idealistas? Olha, Maristela, quando a gente entra na universidade, a gente é mais sonhador. Então, a gente idealiza um mundo completamente diferente desse que a gente vive. Quando a gente sai da universidade e se depara com o mercado de trabalho, no meu caso, eu fui para o mercado antes de me formar. Então, assim, é diferente o mercado, ele exige outra postura, que não é só aquela idealista. Mas aí, você já define o seu caminho jornalístico quando você está na universidade. Por exemplo, eu digo por mim, eu escolhi ser humanista. Então, eu sou uma jornalista não puramente técnica. Eu tenho a minha técnica de trabalhar, mas as minhas matérias, elas são muito humanizadas. E a minha vida é humanizada, então minha relação com as pessoas
já existem profissionais que partem para o lado puramente técnico. Mas esse idealismo de uma sociedade melhor, a gente contribui de forma mais madura e diferente, não com aquele idealismo da juventude, daquela força jovem que quer fazer e acontecer. Infelizmente, a decepção é muito grande. E teve também uma época da tua vida, quando você iniciou a sua carreira, você foi uma das primeiras mulheres na área de jornalismo a narrar futebol, esporte? Não, eu não fazia, né, o jogo em si, mas assim, eu fazia pista, entrevistava o preparador físico, entrevistava o cozinheiro, os jogadores. Eu ia para os estádios de futebol, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Maceió. Então ainda tem um recorte de jornal, ou já a atração do Trapichão. Aí não era nem o jogo, era eu, né, porque uma mulher fazendo isso com a equipe de veteranos, como Augusto César e tantos outros da radiodifusora. Foi uma época de ouro, maravilhosa. Você sente uma diferença quando você fala dessa época de ouro? Aí nós já estamos em 2014. Qual a diferença dessa época de ouro que você sente tanta saudade para 2014? Nós já estamos aqui em outro século, em outro milênio. O rádio, ele não evoluiu muito. Eu falo de rádio AM. Acho que a gente precisa evoluir mais. Tantas ferramentas boas e já estão sendo utilizadas, né, como a internet e tudo, mas o processo de trabalho, toda a metodologia de trabalho, ela não mudou muito, né? A programação também não inovou tanto. Nós precisamos inovar mais, programas diferentes, com conteúdos mais fáceis de serem abordados e com mais maestria, eu acho, com mais especificidade para cada público. Eu acho que está faltando assim, um certo movimento. Agora nós vamos ter a modificação, né, a partir do meio do ano em diante, de 2014. Todas as rádios AM vão se transformar em FM. Vamos ver se a rádio AM ela, né, evolui um pouco mais. E você acha que essa mudança, quando você fala de um radialista para outra, é questão puramente técnica mesmo? Como você diz, às vezes uma pessoa que ela é puramente técnica, ela não acrescenta muito. Não, ela precisa de criatividade. Ela faz um trabalho técnico bem feito. Não estou aqui, não posso falar mal do trabalho técnico e que nós precisamos. Não, eu estou falando por mim, como opinião. Então, assim, o trabalho técnico é bem feito, é bacana, mas muitas vezes você se distancia do ser humano e você se aproxima muito do fato. Eu sei que jornalismo é fato. Então, mas para você falar sobre fato, você precisa de fonte. E fonte é ser humano. E ser humano precisa de respeito, solidariedade. E eu acho que quando o profissional que trabalha com comunicação em geral, seja no rádio, na TV, no jornal, em todos os veículos, ele é humanista, ele tende a ter esse respeito, essa cidadania e deixar que o outro exerça também a sua cidadania. Porque é muito fácil você dizer, ouve isso. Mas de que forma ouve isso? Por que ouve isso? Aí entra o sensacionalismo. Nossa. Você é a favor do sensacionalismo? Eu sou muito contra o sensacionalismo de todas as formas. Até porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam muito de ler notícias ruins, né? O jornal falam muito que se espremer, sai sangue. A TV também. Tem programas que, infelizmente, nós vemos imagens que poderiam ser preservadas em respeito às famílias e às pessoas. Mas você vê muito essa diferença por toda uma estratificação social, onde a camada que tem mais poder, ela não se vê naquelas imagens. Às vezes a coisa se passa meio que, né, dentro daquela consideração. Já a camada mais pobre, que tem um filho delinquente, um dependente químico, então isso é muito abertamente divulgado. Excluído, né? Já se sente excluído. E de forma assim, muito sem dó, né? Isso daí eu sou muito contra. Há imagens que eu jamais colocaria num programa. O nosso programa fala muito da questão do voluntariado e da cidadania. Como que o rádio e como a mídia, na sua opinião, ela pode contribuir para que as pessoas se conscientizem do seu papel? Olha, o seu papel social. Social, sim. Olha, Maristela, eu acho assim que se todo profissional de comunicação passasse por um processo de conscientização da importância do voluntariado, naturalmente isso ajudaria muito. Por quê? Porque discutiria essa temática
com o seu diretor, com o seu editor, né? Solicitaria, dava umas opções de pautas em cima disso e a gente fazia um trabalho muito mais massificado em cima do voluntariado. Mas como ainda falta muita consciência a respeito dessa temática, eu acho que nós que já fazemos o voluntariado, não é? E que você que já tem um trabalho muito marcante em cima disso, a gente é que pode ajudar essas pessoas se conscientizarem mais e quem sabe ampliar, não é, esse universo. Com certeza, a mídia tem uma responsabilidade Papel social importantíssimo, inclusive na disseminação de cultura. Lógico. Né? Tanto a cultura de paz como a cultura de violência. Lógico. E como é que você você sabe que é mais feita de violência, né? Porque é essa que foi implantada. Então, o que está se implantando aos poucos, né? E a gente agradece a sua vinda para Alagoas. Eu, particularmente falando, agradeço muito a sua vinda a Alagoas, esse trabalho que você faz junto com o André Carnaúba, porque a gente precisa tanto disso, né, na nossa sociedade. Nossa sociedade é tão carente. Maceió, Alagoas tem uma história sangrenta tão grande, né, com uma particularidade. Não é só uma história sangrenta das classes sociais mais menos favorecidas, mas da própria classe alta há uma grande violência. Há uma professora na UFAL, eu não lembro agora o nome dela, ela fez um trabalho belíssimo sobre a violência específica de Alagoas, não é? É muito bacana esse trabalho. É bom para poder refletir, né? Eu acho que na nossa sociedade, se você não sabe qual é o problema, como é que você vai resolvê-lo? Então, primeiro se detecta, né? Você tem que fazer um diagnóstico, né? Então, algumas pessoas, como as pessoas que estão, os professores que fazem pesquisas na universidade, sim, fazem pesquisas sociais, eles são de extrema importância para a nossa sociedade, porque eles podem nos ajudar nos dão norte, né? Um caminho, né? Para que nós possamos buscar essas soluções. E essas soluções, elas vêm do sonho de cada um em ter uma sociedade onde ela possa viver com segurança, com saúde, com paz, né? O que eu acho bacana do voluntariado é que esse sonho individual de cada um, ele passa a ser um sonho coletivo. E quando esse sonho passa a ser coletivo, ele tem uma dimensão tão grande que é como se você pegasse o fio. Eu sempre digo que você, Maristela Positano, está assim, com a ponta do novelo, né? E esse novelo está sendo desenrolado, né? Aos poucos ele está sendo desenrolado e vão fazendo parte desse novelo um exército de pessoas, né? Que não importa qual é a origem dela, qual é a classe social dela, a profissão dela, mas qualquer um vai segurando naquele novelo porque vai contribuindo, né? Com a sua parte, a sua doação humana para os humanos, né? E a gente agradece também, porque eu sei que o seu programa é humanista, então sim, é importante que nós tenhamos aqui em Alagoas programas de rádio desse porte que discutam assuntos que são importantes para a família, né? E que apontem soluções, sim, pessoas especializadas que vão até o seu programa também falar das questões sociais, desde o problema da mulher, a violência contra a mulher, até um advogado para poder dar a sua visão e também apontar os caminhos nós tratamos para a justiça para a mulher. Há uma variedade, né, de temáticas sociais dentro do programa. Nossa visão é essa, não é um programa de denúncia, não é um programa policial, é um programa social de muita importância, porque ali nós estamos abordando todas as problemáticas sociais, trazendo especialistas que podem discutir sobre o assunto com propriedade, não é? Até porque os comunicadores, eles são quem? Eles são intermediadores entre o veículo, a sociedade, o especialista e a sociedade. Isso é muito bacana. Bom, nós estamos aqui conversando com Ana Luísa Marculino, que é jornalista e radialista. E nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com Trilha Social.